TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Com o coração cheio de alegria, estamos de volta ao programa Respostas. Quero saudar todos vocês que acompanham o programa aqui pela TV Imaculada, essa TV que traz esperança, que traz luz. Minha saudação muito carinhosa a todos vocês. Muita gente aí que acompanha o programa Respostas, enviando pergunta. E nós queremos então vivenciar esse momento, esse nosso reencontro, através da reflexão, através dos comentários que nós fazemos, também as perguntas que vocês nos enviam. Quem conhece o programa sabe que nesse primeiro momento nós fazemos uma reflexão a partir de um texto que a igreja disponibiliza, que nós buscamos, daqueles documentos que nós chamamos oficiais da própria igreja, que são uma fonte segura. Eu falo que esses documentos, a leitura desses documentos é importante para a gente ter um norte, para a gente ter uma bússola. E o tema que nós estamos tratando, o documento que nós estamos tratando nesse tempo, é importante a gente sempre situar. Ele está falando sobre as relações entre a igreja e o mundo contemporâneo, o mundo moderno. Então, para fazer, digamos assim, a mediação de como deve ser este diálogo. E aí a gente está tratando já faz um bom tempo, já alguns programas, a atividade humana no mundo, né? E hoje, de modo especial, o subtítulo, que é aquilo que a gente vai falar hoje, é sobre a justa autonomia das realidades terrestres. Vejamos que esta justa autonomia das realidades terrestres parece uma coisa estranha para nós, né? Que já estamos há 50, 60 anos depois do Concílio Vaticano II. Mas isso representava uma realidade própria do período pré-conciliar, sobretudo porque nós estávamos pensando a sociedade do ponto de vista da cristandade, ou seja, a vida espiritual e temporal, né? Essas divisões que haviam entre essas esferas, a esfera religiosa e a esfera do mundo. E nós podíamos dizer que essa sociedade ela vivia de maneira unitária essas coisas. De fato, uma ofensa ao Estado era, ao mesmo tempo, entendida como uma ofensa à igreja e vice-versa, né? Então, nesse tipo de sociedade, a gente entende que tem uma outra perspectiva, um outro olhar. Mas depois do Concílio Vaticano II, a gente percebe que parte do mundo se secularizou, né? E parte do mundo não quer mais, né, viver aquele estilo, né, de vida anterior. E aí o que nós falamos, né, nós falamos desse processo inicial em que o mundo se torna um sujeito próprio, não é algo imaginado pela igreja, projetado, mas quer viver como tal, né, desvencilhado, digamos assim, do poderio. Vamos dizer que na época a igreja exercia um poder temporal também muito grande, né? Não pode se falar da igreja como um poder somente espiritual, haja vista que a religião é um poder dentro de uma sociedade. Mas esse tipo de sociedade, ela ruiu, né? Ela ruiu, e agora a gente precisa entender que esse diálogo, né, que a igreja se entende um sujeito distinto, ainda que não separado dessas realidades. Por quê? Porque a gente precisa reconhecer, né, a autonomia dos estados que surgem, né, os estados modernos. E por isso que nós vamos falar agora como é que a igreja encarou isso, né, a partir dessa reflexão que já é o amadurecimento de um processo. Então, vamos colocar a leitura aí para vocês. Nós estamos já no número 36 da Gaudium et Spes, né? O tema, então, da leitura, e eu vou voltar para a reflexão em seguida. Justa autonomia das realidades terrestres. Vamos acompanhar a leitura. A atividade humana no mundo. Justa autonomia das realidades terrestres, parte 1. No entanto, muitos dos nossos contemporâneos parecem temer que a íntima ligação entre a atividade humana e a religião constitua um obstáculo para a autonomia dos homens,
das sociedades ou das ciências. Se por autonomia das realidades terrenas se entende que as coisas criadas e as próprias sociedades têm leis e valores próprios, que o homem irá gradualmente descobrindo, utilizando e organizando, é perfeitamente legítimo exigir tal autonomia. Para além de ser uma exigência dos homens do nosso tempo, trata-se de algo inteiramente de acordo com a vontade do Criador, pois em virtude do próprio fato da criação, todas as coisas possuem consistência, verdade, bondade e leis próprias, que o homem deve respeitar, reconhecendo os métodos peculiares de cada ciência e arte. Por esta razão, a investigação metódica em todos os campos do saber, quanto levada a cabo de um modo verdadeiramente científico e segundo as normas morais, nunca será realmente oposta à fé, já que as realidades profanas e as da fé têm origem no mesmo Deus. Gaudium et Spes. Quem estuda história pode ter muito mais clareza do que significa a grandeza de um texto desse e quanto ele é revolucionário. Em que sentido? Veja, nós temos um sistema, no sistema de cristandade, o Papa, né? Roma é também uma corte, porque o Papa usa, inclusive, nesse período, uma tríplice coroa e os reis, eles são escolhidos e eles precisam ter a bênção do Papa, né? Então, poder espiritual e poder temporal, em certo sentido, no regime de cristandade se fundem, né? Qual que é o problema quando surge a modernidade? A modernidade rompe com esse estilo não quer mais a influência da igreja. E boa parte dos pais da modernidade começam um processo de libertação do aparato eclesiástico, que de fato se estendia, também os braços da igreja se estendiam também para influenciar o Estado e a economia, enfim, todos os aspectos. Mas o início desse diálogo não foi fácil. Não foi fácil porque não houve serenidade de nenhuma das partes, né? Que sejamos bem claros, né? Todo o período que a gente percebe o início desse diálogo, ele foi muito difícil exatamente porque ele aconteceu dentro de uma contenda, né? Dentro de uma contenda, vocês sabem o que acontece dentro de uma briga, né? Normalmente a gente acaba falando aquilo que se tivesse mais tranquilo não diria, né? É claro que da parte da igreja, algumas ideias que vinham dessa modernidade que estava nascendo era completamente incompatível com o evangelho, né? Então nós estamos ali no auge já, a ciência começa a aparecer como a resposta e começa a se, assim, substituir, né, o aspecto teocêntrico da existência para o antropocêntrico. O homem se torna a medida de todas as coisas. E nesse período há um entusiasmo muito grande com a ciência, porque se chega a dizer que a felicidade, que todos os problemas humanos vão ser resolvidos pela ciência. É claro que a igreja não pode aceitar um tipo de pensamento, né, que seja incompatível com o evangelho. Mas é verdade que muitas das críticas vindas dessa sociedade que estava nascendo procediam. Vamos ser sinceros. Porém, do ponto de vista doutrinal, é claro que quem começa a pensar a modernidade vai falar assim, olha, Deus é um problema, Deus é uma projeção do ser humano. O ser humano tenta alcançar um nível de ideal que é inalcançável, porque ele, diante da sua fragilidade e da sua contingência, isso é impossível, então se projeta no ser que a gente chama de Deus. É óbvio que a igreja tem que reagir diante desse pensamento. Então se criou uma contenda muito forte no início, de modo que ninguém conseguia ver os aspectos positivos daquilo que estava acontecendo, porque já começou aí de maneira muito clara um despojamento da igreja, e a igreja teve que ir perdendo cada vez mais o seu poderio político. E foi muito bom para a igreja, diga-se de passagem. Aliás, quando o próprio Papa Paulo VI convoca a igreja e faz uma celebração para depor a tiara, o Paulo VI depôs ela diante do altar de São Pedro. Por que ele queria visibilidade para este gesto? Porque depois do Concílio Vaticano II, nós vemos a igreja que está cada vez mais tentando deixar o clima de corte.
tirar esta ideia de monarquia, de sistema de governo, como se fosse um sistema ideal acoplado, porque a igreja não tem nenhum modelo do mundo que ela se pauta para pensar a sua organização interna. O último modelo nosso é a Trindade. Né? Então vejam que nesse contexto a gente percebe que a modernidade olha para a igreja como a fé, a religião, como, para dizer como Marx, ópio do povo. É um motivo de alienação do ser humano. E aí a igreja coloca, né, hoje já no concílio, depois que as coisas estão mais serenas, né, que o ser humano não precisa temer a ligação que existe entre a atividade humana e a religião. Por quê? Porque isso não constitui um obstáculo para a autonomia do ser humano, das sociedades e das ciências. E a igreja diz no Concílio Vaticano II, é justa esta autonomia das realidades terrenas, da sociedade enquanto tal, porque as coisas criadas têm leis próprias, têm consistência própria, valores próprios. Tanto é verdade que a Bíblia não é a carta magna da nossa sociedade. Não é. E não precisa ser substituída, porque esse não é o papel dos cristãos. Parte dos cristãos não querem um país teocrático. Eu não quero. Absolutamente. Nós já passamos por isso na história. Agora vai dizer que a Constituição é antibíblica? Não. A Constituição reflete os valores de uma sociedade profundamente cristã. Mas a Bíblia não é a carta magna de uma sociedade. Por quê? Porque são realidades distintas. Realidade distinta não quer dizer coisa separada. A minha fé não ilumina a minha ação política? Claro. Então essa autonomia não é isolamento, não é total independência. Por quê? Porque a religião vivida de maneira plena, ela não tira a autonomia do ser humano, mas o plenifica. Né? Então a gente não precisa pensar que Deus é um problema para a autonomia do ser humano. Muito pelo contrário, o Evangelho liberta, o Evangelho constrói. Né? O que a gente está vendo é uma leitura sectária do cristianismo. O que a gente está vendo é o fundamentalismo de inspiração cristã. É outra coisa. Isso é outra coisa. Mas o Evangelho liberta, o Evangelho traz luz, o Evangelho traz luz sobre todas as realidades. Né? Então, nesse sentido, o Criador fez o mundo. E esse mundo ele é secular. É secular, é a secularidade do mundo. O mundo não é emanação do divino. A lua era um Deus. O sol era um Deus. Não, é criatura de Deus. Então veja que existe essa o próprio cristianismo secularizou. Então a secularização é um fenômeno natural fomentado no próprio cristianismo. O que não é do próprio cristianismo? O secularismo. Aí outra coisa, tá vendo? O exagero tem que acabar com a religião porque a religião acaba com o homem. Não, o ser humano, se quiser ser autônomo, ele tem que tirar a ideia de Deus. Esse é algo que vocês vão imaginar que para nós é incompatível. Tem alguém que planificou mais o ser humano do que Cristo? Então nós não temos Cristo tirando a autonomia do ser humano, devolvendo, né? Cristo devolvia a autonomia para as pessoas e a igreja tem que seguir o caminho de Cristo. Então a gente tem que respeitar, está falando, o Concílio Vaticano II está falando, nós temos que respeitar a ciência com seus métodos próprios, a arte, né? Porque quando você vê uma investigação metódica nos campos do saber, que vão sendo levadas a cabo de maneira verdadeiramente científica, isso nunca será oposto à fé. Tá vendo que coisa bonita de ouvir? É o contrário do que a gente vê nos bastidores por aí, tá? Por quê? Porque o concílio é um ilustre ignorado. Mas é o que a nossa juventude está ouvindo, né? É o que a nossa juventude está ouvindo de alguns defensores de linhas, né? Que tem um amplo contato, né, com a nossa juventude. Mas não é isso que a igreja disse no concílio. Não é. Então, nós temos que dizer que um método, a ciência, quando segue um método verdadeiramente científico, de cada ciência, de cada arte, né? O que a gente pode dizer? Segundo as normas morais, nós podemos dizer que isso nunca será oposto à fé. Então, Deus não tira a autonomia de ninguém. O que acontece é que, por vezes, o ser humano usa o poder religioso
para oprimir e para justificar coisas que não têm nada a ver com Deus. Isso é um outro discurso que nós não temos tempo de refletir aqui agora. E isso aconteceu também na história. A gente sabe muito bem. Mas a gente tem que perceber que esse não é o projeto de Deus e nem o projeto de Cristo. Então, cada um no seu canto, fazendo sua parte, mas a fé deve iluminar todas as realidades da nossa vida, no campo do trabalho, no campo da política, no campo da economia, no campo da educação, né, da saúde. Isso é importante. O ser humano, eu cito sempre a frase de Jesus Cristo: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Veja, Cristo não quer qualquer vida, não. Ele quer uma vida plena em abundância. Já me avisaram que chegou o final desse primeiro bloco, então nós vamos para o intervalo, vamos respirar um pouquinho. Vocês também acompanham aí, porque a gente já vai voltar. Até daqui a pouco. Estamos de volta ao programa Respostas. Eu queria passar para vocês o número do telefone. Vocês podem mandar perguntas pelo WhatsApp aqui, que o pessoal aqui está sempre muito atento. 99347-0532. Vou repetir, 99347-0532. Para você que está chegando agora, o programa Respostas está indo agora para o segundo bloco, onde a gente começa a responder as perguntas que vocês nos enviam. E a gente quer começar já com a pergunta do Gabriel, lá do bairro Dr. Albuquerque. Eu não conheço esse bairro. De qualquer forma, saudação para o pessoal. Gabriel, muito obrigado pela sua pergunta. A pergunta do Gabriel é muito direta. O que é transubstanciação? Meu Deus, que palavrão, né? Muito bem, os cristãos católicos, eles acreditam na presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. Por presença real, nós estamos falando que aquele pão que é trazido pelo povo na oferta é um pão sem fermento, e aquele pão, pelas palavras da consagração, pela ação do Espírito, ela se transforma no corpo de Cristo. Essa transformação do pão no corpo do Senhor e depois do vinho, que também é trazido pela comunidade e se torna o sangue de Cristo, essa mudança, essa transformação nós chamamos tecnicamente de transubstanciação. Mas a gente pode falar também que a presença de Cristo na Eucaristia ela acontece de diversos modos, né? Mas de modo muito particular com esta transformação que acontece, de modo que o que nós estamos vendo é pão, mas não é mais pão. O que nós estamos vendo é vinho, mas não é mais vinho. Então, este milagre, que nós podemos assim dizer que é fruto da ação de Deus, é aquele milagre que nos garante, que perpetua no caminhar da igreja peregrina na história, aquele sacrifício que Cristo realizou uma vez no Gólgota e que vem reproposto, que vem atualizado durante as nossas Eucaristias. E essa presença de Jesus é uma presença plena, é uma presença real, como a gente diz. Então a fé na presença real de Cristo na Eucaristia é um dado que é muito importante para os cristãos católicos. Nós bem sabemos que nas diversas tradições protestantes, algumas não concebem a presença real, outras concebem de maneira um pouco distinta. Algumas delas vão ver que a ceia, por exemplo, vão tratar a ceia simplesmente como algo simbólico, né? Então nós não falamos de símbolo. Então o que seria dessa transubstanciação? Por exemplo, o que é o termo que significa trans? Trans, tudo aquilo que muda, né? Tudo aquilo que tem uma alteração. Mas vejam, substanciação é a palavra que vai vir de substância. Existe uma mudança da substância. Em síntese, tá, gente? Dizendo assim um pouco de maneira bastante simplista, existe uma mudança da substância. O que é a substância de uma coisa? É aquilo que faz com que aquilo seja aquilo e não seja outra coisa. Então, a substância pão não é mais pão. É a substância, o corpo de Cristo. A substância vinho não é mais vinho.
é o sangue de Cristo. Mas vejam, é uma mudança de substância sem mudança de aparência. De fato, logo após este momento central das nossas Eucaristias, na nossa missa, acontece a famosa afirmação do sacerdote, do ministro da Igreja: eis o mistério da fé. Então a gente entende a transubstanciação primeiro como a certeza de que a palavra, a promessa de Jesus, eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, ela se cumpre. Por quê? Porque a Eucaristia é presença de Jesus, é Jesus entre nós. Por isso que quando a gente fala e a gente insiste tanto na importância da Eucaristia, não é para ir ver padre. A gente fala porque ali é um encontro com Cristo. Cristo é o centro. O centro da Eucaristia é essa presença. Né? Então, a nossa contemplação, a nossa adoração é devida ali exatamente a esta presença do corpo e do sangue de Cristo. É claro que o corpo e o sangue é de Cristo. E de Cristo que se oferece, que é dom total. Então, é o sangue doado. É o corpo massacrado, mas que é sacrificado por nós. Então, a gente vive a Eucaristia, a gente experimenta a Eucaristia como o momento do dom total de Cristo que se renova na nossa vida. É como se Jesus dissesse mais uma vez: eu estou aqui, mais uma vez eu me entrego por você, mais uma vez eu continuo renovando o sacrifício que eu fiz uma vez. Né? E esse sacrifício é eterno. Então a transubstanciação, a gente não precisa ficar tanto nos aspectos intelectuais, técnicos, né? Mas podemos falar essa mudança que acontece e que é marcada pela nossa fé, é a nossa fé. E nesse ponto eu sempre lembro de uma oração que a minha avó me ensinou desde pequenininho, né? Depois ela dizia assim: depois que você vê a Santa Hóstia, eu era pequeno ainda, aí você diz assim: olha, ó meu Jesus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Porque de fato ali existe uma revelação, mas existe o véu do sacramento. O sacramento revela, mas o sacramento também vela. Por quê? Porque é a forma sacramental. Nós não estamos vendo ali Jesus face a face. Quando chegar a plena manifestação dos filhos de Deus, nós o veremos tal como Ele é. A gente não vê Jesus tal como Ele é na Eucaristia, no sentido exatamente de que o nosso caminho não chegou na plenitude da visão. Então, nossa fé, ela é alimentada pela materialidade do pão e do vinho, que muda, né? Que se transforma, que se transubstancia, vamos assim dizer, exatamente no corpo de Cristo. Gente, é um mistério da fé. É um mistério que mostra que Deus é dom, né? Mas é um dom que é criativo no seu amor, na sua forma de encontrar meios de estar presente na nossa vida. Então, a transubstanciação é esse momento extraordinário dentro da celebração eucarística, onde Jesus se faz presente. Agora, Jesus, ele tem vários modos de estar presentes dentro da Eucaristia. O Concílio Vaticano II, por exemplo, fala no mínimo 6 presenças de Cristo. Quando é proclamado o Evangelho, Cristo está presente. Gente, é bíblico. Onde 2 ou mais estiverem unidos em meu nome, eu estou aí. Mas a forma sacramental do pão e do vinho é a forma exatamente especial, né, dessa presença. Também o Cristo está presente no sacerdote que preside. O Cristo está presente na Assembleia, né? Essa é uma das coisas que a nossa teologia litúrgica tem que lembrar, né? A Assembleia também é incensada, né? Por quê? Porque a Assembleia também é sinal da presença de Cristo. Também a Assembleia deve ser reverenciada, né? Então, às vezes a gente esquece esses aspectos, né? Por isso que é uma comunhão e que o ponto central ali é sempre Cristo, sempre Cristo. E isso é importante a gente dizer, né? Que a Eucaristia não tem lugar para estrelismos, né? Porque qualquer estrelismo ali rouba o lugar de Jesus, nem de padre, viu? Não é lugar de estrelismo nem de padre, né? É por isso que
a gente fala, né? Ó, fala para os seminaristas, olha, missa não é lugar de tocar boiada, não é lugar de animar feira. Eu sei que algumas pessoas gostam um pouco mais assim, calma, né? Discrição, né? Discrição nas vestes, a gente fala, ninguém escuta, né? Eu vou continuar falando, né? Discrição, não precisa entrar vestido igual uma árvore de Natal, né? Cheio de luzinha piscando, né? Discrição, centro é Cristo. Por isso que eu gosto muito da liturgia, e eu falo que eu sou muito conservador em liturgia, porque eu acho que a liturgia monacal, para mim, é o modelo de liturgia. Por quê? Eles têm simplicidade e nobreza ao mesmo tempo, né? Nobre simplicidade é o termo que o Concílio Vaticano II usou, né? Não é essas ostentações que às vezes a gente vê. Por quê? Porque o centro é Cristo. Essa é. E o que acontece, né? Nesse momento, né? É Cristo que tá ali presente também na pessoa do ministros, né? E é Cristo que diz para a sua comunidade: tomai e comei, tomai e bebei, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Então, aqui se pauta, se fundamenta, melhor dizendo para vocês agora, aqui se fundamenta o milagre que acontece. É pela palavra de Jesus, é pela ação do Espírito, é pela promessa de Jesus. Então, quando Jesus diz assim, isto é o meu corpo, né? Quando Jesus diz, isto é meu sangue, Jesus não nos engana. Jesus não é igual a nós, né? É diferente. O que ele promete, ele cumpre. Então, a transubstanciação, eu digo assim, gente, não tem nada de mais extraordinário na Eucaristia. Tá? Eu falo pro pessoal, olha, gente, eu sei que todo mundo às vezes vai numa missa, né? E fica esperando um milagre. Mas, gente, toda missa tem um milagre. É verdade. Toda missa tem um grande milagre. É o maior de todos. Por quê? Você vai lá, você vai numa missa de súplica por cura e libertação. Você se cura de uma doença. Nós vamos morrer uma hora, né, gente? O que está acontecendo ali no altar? Aquele milagre que vai permitir que a gente não vai permanecer no sepulcro. Que a gente vai... É ali no altar que acontece o grande milagre. O que a gente está procurando na igreja? Triunfalismos e sei lá o quê? Não é circo. Não é um show. Então a gente precisa colocar essa centralidade, e eu falo isso porque a gente precisa não roubar o lugar de Cristo na Eucaristia, a centralidade de Cristo na Eucaristia. Não deve ser nem cantor, né? Eu acho que as nossas missas, às vezes, a gente banaliza, exatamente porque a gente perde o centro. A gente perde o foco, né? A gente perde o foco. E toda celebração eucarística, ainda que nós estejamos lembrando de um santo, ainda que nós estejamos celebrando a memória da Santa Mãe de Deus, da Santa Mãe do Cristo, né? Da Mãe do Senhor, da nossa Mãe Maria, o mistério central ali celebrado é sempre o mistério pascal de Cristo. E aí participa do mistério pascal de Cristo Maria, que é um lugar privilegiado, é verdade, né? Participam os santos e os grandes eventos que envolvem a nossa história salvífica, porque é isso que nós celebramos na Eucaristia, porque a Eucaristia é também banquete preparatório para o banquete final, né? Que eu estava brincando esses dias, que eu espero que nesse banquete final tenha churrasco, né? Eita, fazer um churrascão lá no céu, né? Reencontrar todo mundo, reencontrar as pessoas que a gente ama. Eita, que festão, né? E a vantagem é que lá vai ser uma festa sem fim, né? Uma festa sem fim. Então é isso, né? A Eucaristia, o grande milagre da Eucaristia é esse, né? Essa graça. E outra coisa, por que Jesus se transforma? Não é só para ficar sendo adorado, tá, gente? É para ser comido, é para ser bebido, tá? É para entrar na nossa vida. Então, aquele Jesus que muda lá no altar não é para ficar assim só olhando para ele, não. Tomar e ficar me olhando, né? Não, Jesus se transforma porque ele quer vir morar dentro de nós, né? Então eu falo para as pessoas, você nem precisa, gente, ficar fazendo alguns gestos. A piedade das pessoas pode fazer, pelo amor de Deus, mas você está com Cristo dentro de você. E Cristo vai embora com você. Cristo vai para as nossas casas dentro da gente. Nós nos tornamos sacrários depois da comunhão, gente, né? Nós nos tornamos esse sacrário. A gente sai da igreja e já começa a falar mal do outro, né? Falar mal do padre, falar mal do... Olha, você viu aquela pessoa?
com Cristo dentro, né? E Cristo está ali, né? E Cristo está ali. Então é isso, Jesus se transforma para se doar. Ele não se transforma simplesmente para se aparecer como a gente faz. Ele se transforma porque ele quer ser alimento. Alimento para quem? Para quem está caminhando, para quem está no caminho da fé. Por isso que a Eucaristia é o pão dos peregrinos, né? É o pão de quem caminha na fé. Isso é fundamental. Então, Gabriel, eu falo que a Eucaristia tem vários momentos belíssimos, né? Mas esse momento da transubstanciação é o momento em que os nossos corações se concentram no altar, exatamente por conta dessa transubstanciação, que é esse grande momento da ação de Deus, da sua visita à comunidade, da sua presença dentro da comunidade. Por isso que os nossos gestos, né? Toda a nossa atenção nesse momento, também a atenção do Padre se volta ali para o Cristo, né? Para aquele pão consagrado, para aquela hóstia santa, né? Para aquele tão sublime sacramento, né? Como nos ensinou a música tão tradicional, tão bonita, né? Tão sublime sacramento. Então, é a hora em que Jesus realmente se presentifica pela ação do Espírito, de modo que a substância do pão se torna o corpo do Senhor, a substância do vinho se torna, então, seu sangue. E eu convido você, já que nós estamos falando disso, você que está participando aí, eu sei que muita gente se esfria de participar da Eucaristia. Lembra da Eucaristia como algo enfadonho, como aquela imagem que fica ainda da infância, onde a gente ia para a Eucaristia porque o pai ou a mãe obrigava. Mas eu convido você a redescobrir, dê uma nova chance para a Eucaristia na sua vida. É isso que eu queria pedir. Nós já estamos chegando no final desse bloco com a pergunta do Gabriel sobre a transubstanciação, mas eu queria dizer, dê uma nova chance para a Eucaristia na sua vida. Quando a gente descobre a essência da Eucaristia, a gente não consegue viver sem ela, gente. A gente não consegue viver sem a Eucaristia. E sem cair também naquele legalismo, né? Por que a gente fala de obrigação? A gente fala, mas você não pergunta assim, olha, hoje eu sou obrigado a ver meu amigo. É natural você querer ver o amigo, né? Não é natural você querer a companhia do amigo? E você faz de tudo, olha, meu amigo, hoje eu não posso porque eu tenho que trabalhar, mas não vejo a hora. Assim com Cristo, com a Eucaristia. Não devia ser por uma obrigação, devia ser por um nível profundo de consciência e de adesão, porque Cristo se faz presente na Eucaristia. Esse é o maior dom que nós temos lá, tá? Não se esqueça, Cristo está esperando você na Eucaristia. Procure a sua comunidade e viva esse momento tão intenso e tão bonito da nossa fé. Chegamos ao final desse segundo bloco com a pergunta do Gabriel, mas nós temos ainda uma terceira parte do nosso encontro. A gente vai para o intervalo e já volta. Muito bem, estamos de volta para o terceiro bloco. Eu gostaria de saudar com muito carinho tantas pessoas que às vezes nos encontram também lá na UCDB, onde eu trabalho, na Universidade Católica Dom Bosco, volta e meia, algum professor, algum coordenador fala que, olha, estou te assistindo, que coisa boa. Muito obrigado pela audiência de todos vocês, minha saudação muito carinhosa. A educação é um ramo muito importante que eu amo tanto, né? Um trabalho que a gente tem no coração. E é interessante que celebramos aí o dia do pedagogo, né? Então a gente gostaria de saudar todos aqueles que estudaram pedagogia, que é essa bússola, né, digamos, da educação. Eu falo que a pedagogia é a bússola, porque essas pessoas se especializam exatamente no modo de encontrar, na tentativa de encontrar um modo mais didático, mais pedagógico, né, da gente transmitir conhecimento. Eu vejo que, por exemplo, nós temos um núcleo de apoio pedagógico da instituição lá que faz um trabalho maravilhoso e ajuda muito a gente nesse aspecto, né? E conduzir, pegar pela mão, né? O pedagogo é aquele que caminha junto, que pega na mão. Então a gente precisa muito, né? Muito do professor. E é um grupo, é uma profissão que eu penso que a gente tem que valorizar muito mais, né? É algo muito bonito dentro da nossa comunidade. Nós respondemos na pergunta anterior sobre a transubstanciação. Foi uma pergunta do Gabriel. Agora, nós vamos para a pergunta da Amanda, da Vila Planalto. Vila Planalto é um bairro um pouquinho relativamente próximo lá de onde a gente mora.
Olha, é um assunto que eu vou ter que retomar, recobrar um pouquinho as aulas de história, né? Mas talvez muitos de vocês que estão nos assistindo saibam, se são professores de história, vão ter mais elementos do que eu. Mas a gente vai tentar aqui, à medida do possível, fazer uma leitura. Claro que é uma leitura aqui que vocês têm que entender da parte católica. Então, vocês têm que ver que uma coisa é contar a história da Reforma Protestante, um protestante, um reformado, né? Outra coisa é um padre. Então, tem que ser levado em conta isso. E a gente tem que tentar ser cada vez o máximo possível imparcial. O que significa imparcialidade? Ser o máximo possível fiel ao que realmente aconteceu, né? Então, a gente precisa entender. E do que está falando, né? Eu já começo a responder a pergunta que eu nem fiz ainda, né? Mas vamos lá. Amanda da Vila Planalto pergunta o seguinte: o que foi a Reforma Protestante? E ela continua a pergunta: foi a partir dela que surgiram outras igrejas pentecostais ou neopentecostais? Veja, estamos falando de um período histórico bastante complexo, né? É aquilo que eu dizia para vocês. Seria muito importante a gente colocar um historiador reformado, um historiador católico, e a gente procurar não construir aquilo que a gente gostaria que fosse, mas no respeito ao dado histórico. Tá faltando muito isso hoje, né? E eu vejo pessoas falando tanta abobrinha, né? Esse pessoal aí que tá querendo fazer o revisionismo da história, né? E o pessoal dogmatiza as coisas que não tem absolutamente nada a ver. Mas por quê? Porque tem que manter o dado que justifique a própria ideologia. É isso que a gente vê hoje nas redes sociais. Tem muita mentira sendo contada com uma aparência perfeita, né? Parece que é o doutor que está falando lá, né? Mas são mentiras que a gente gosta de ouvir, né? Então veja, a preocupação com o dado ela é bastante importante. Então a gente não pode fazer uma leitura histórica da Reforma Protestante simplesmente do lado católico dizendo assim: os protestantes são hereges, né? Ou do lado protestante os católicos são idólatras. Não, a gente precisa, primeira coisa, respeito pelo dado histórico, né? É um período muito complexo. Lutero mesmo, vou falar só um ponto. Lutero não é o Lutero que muitas vezes nos foi apresentado. Por quê? Porque eu falo que a realidade brasileira, eu vou começar por aqui, tá? Só que esse aqui já é um posicionamento meu, tá? O pentecostalismo é já uma reforma da reforma. Porque quando eu falo reforma protestante, em primeiro lugar, eu estou falando da reforma histórica. E aí, quem conhece bem sabe que dentro da própria reforma protestante, eu estou falando dos protestantes, eles têm também divergências do ponto de vista. Porque nós temos vários reformadores e, inclusive, nem todos os reformadores entenderam a reforma da mesma maneira. Mas o que a gente pode dizer? Que no auge de uma discussão, a gente põe o contraponto e vai ressaltar aquilo que nos desune, aquilo que nos faz diferentes. Mas hoje, a gente tem que olhar isso de maneira um pouco mais serena, né? O que é essa serenidade? Eu tenho que dizer que vários interesses econômicos, interesses políticos, não só os aspectos religiosos interferiram nesse processo, né? Existiam reinos que já queriam se ver livres, né, do poderio do Papa. Então, política e religião aqui se misturam muito. Por isso que falar da Reforma Protestante é preciso uma certa cautela, né? Quem está falando? Quem é que está falando? Quais os objetivos de quem está falando? Seja como for, eu gostaria assim de dizer com muito profundo respeito que esse dado histórico, né, dessa reforma, que depois teve a reação católica, que entra na história como a chamada Contra-Reforma. Falando desse período, a gente percebe que muita coisa teria sido diferente se tivéssemos a capacidade, né, de diálogo, né, de conversas. Inclusive, o próprio Lutero, numa conversa com Melanchthon, em um jantar, ele fala que eu temo um dia que cada reformado, cada protestante, no fundo seja maestro de si mesmo.
mestre de si mesmo. Ao ponto de Lutero dizer num determinado momento que ele se submeteria se o Papa convocasse um concílio para discutir as chamadas teses, né? As teses de Lutero. E eu vou dizer assim com muita franqueza para vocês, eu não vejo Lutero como esse demônio que alguns grupos pintam, mas também não vejo a igreja também como esse monstro, porque fora do contexto, né, a gente pode transformar tudo em um maniqueísmo de leitura histórica. O que é o maniqueísmo da leitura histórica? O mal está todo de um lado, a Igreja Católica, os protestantes. Esse maniqueísmo, ele é burro. O mal nunca está só de um lado desse ponto de vista histórico, né? E vamos dizer assim, é um padre católico que está falando, em alguns pontos Lutero, eu não estou falando aqui de pontos doutrinais essenciais, cujos pontos eu não me afasto, né? E eu percebo que alguns pontos de vista eles permanecem bastante distintos na visão católica e na visão reformada. Mas eu diria que é muito maior aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Muito mais. Tem muito mais coisas que nos une do que nos separa. E aí o que eu ia dizer é isso. Sobre alguns pontos de vista, Lutero tinha razão. Também Lutero não foi Chega um momento que há um certo oportunismo também dos reis, né? E esse fenômeno ele já não tinha mais domínio, nem mesmo da própria igreja. Então a gente percebe da parte da igreja uma demora na resposta, depois uma resposta bem agressiva, né? E isso se repercute até hoje, né? E eu acho engraçado que alguns católicos até ontem, né, até eram bastante arredios, né, mas entrou no campo da política, agora parece que estão casados, né? Parece que casaram, é um casamento indissolúvel, né? Quer dizer, é tudo, né, jogo. Isso quando a gente fala das tendências mais ideológicas dentro do catolicismo e que pode ser progressista ou conservador. Ambas são tendências ideológicas, nos seus extremos, claro, né? Então o que a gente pode dizer que a Reforma Protestante foi esse movimento interno do cristianismo que rompeu, né, que parte do cristianismo questionou profundamente alguns posicionamentos da Igreja Católica e houve o rompimento político, eclesiástico com a Igreja Católica e aí temos a fundação de novas comunidades cristãs que não têm mais o domínio, não respondem mais ao Papa, não tem mais essa comunhão com o estilo romano de forma de religião, né? Então, aqui as teses de Lutero, em muitos pontos, é claro que a gente vai encontrar muita dificuldade para entender, para aceitar, mas a gente sabe também que existe muito exagero em torno dessas leituras, como eu dizia para vocês. Mas isso foi se alargando, foi se alastrando, né? Então nós temos esse cristianismo dividido, né? Nessa visão reformada ou protestante. Eu tenho amigos pastores que preferem que seja dito protestante, tem amigos pastores que preferem que a gente diga reformada, mas de qualquer forma a gente precisa retomar esse dado histórico e agora numa perspectiva mais ecumênica, né? Vamos ressaltar mais aquilo que nos une. Mas eu diria que os princípios básicos, né? Só a escritura, Lutero dizia que só a escritura, Lutero não aceitou boa parte dos sacramentos da estrutura sacramental católica, Lutero questionou muito a questão das próprias indulgências, né? E é interessante que aquilo que Lutero criticou nos católicos, a gente percebe que certas ramificações protestantes fazem a mesma coisa, né? Aquilo que a gente dizia, nossa, os católicos vendiam um pedaço do paraíso no céu, né? Então, gente, se a gente não cuida, toda religião se torna cega. Né? Tem que vigiar, tem que acompanhar, né? E os fanatismos e os fundamentalismos existem em todas as religiões, tá? Em todas. Nenhuma delas está imune a esse mal, a esse perigo. Mas aí a parte católica também reagiu, nós temos o Concílio de Trento, um concílio bastante doutrinal exatamente, e fez questão de reafirmar a posição católica. De lá para cá,
a gente percebe que o diálogo não avançou muito, por vezes se avança muito mais com o ramo histórico desse protestantismo, mas vamos falar da realidade brasileira agora. Eu falo a partir de algumas leituras, mas esse é um posicionamento que nem todo mundo partilha. Por exemplo, o pentecostalismo é uma reforma da reforma. O neopentecostalismo, então, é uma reforma da reforma da reforma, né? Por exemplo, Lutero nunca foi desrespeitoso com Maria. Por exemplo, existem textos de Lutero, por exemplo, sobre a virgindade perpétua de Maria. Lutero, né? Então, o que a gente acontece? Existe o acirramento dos posicionamentos. E outra, o nosso protestantismo é americanizado. O nosso protestantismo, ele é americanizado. Ou seja, é um protestantismo que veio da Europa, vem para os Estados Unidos, se transveste dessa nova realidade e vem com os evangelismos, né? Que aconteceu tudo aquilo que a gente mais ou menos sabe, né? Então, a gente percebe que hoje que um diálogo é muito mais fácil entre católicos e o protestantismo histórico. Com o mundo pentecostal, existem frontes de diálogo. Com o mundo neopentecostal também, mas é muito mais difícil esse diálogo. Por quê? Porque existem igrejas que se estruturaram combatendo a Igreja Católica, né? De maneira que a primeira coisa que se fazia como diz o outro, o banho no rio, né, do novo batismo, ele significava banhar-se também de todo o imaginário católico, né? Então tem que destruir a imagem de Nossa Senhora Aparecida, a idolatria, toda aquela, né? Eu falo toda aquela lavagem cerebral, né? Mas fica tranquilo que não estamos falando mal de vocês, porque por vezes alguns grupos nossos não fazem muito diferente, não, tá? Então a gente precisa hoje falar do respeito, né? Acho que a gente tem que falar um pouco do respeito e procurar construir pontes. A gente tem que construir pontes. E eu vejo que essas pontes elas estão sendo criadas muito mais na cúpula da igreja, a preocupação, por exemplo, do nosso lado católico, a preocupação do Papa, dos papas, né, pelo diálogo ecumênico, que avança, mas avança só lá. Por quê? O que existe dentro das comunidades? Uma certa resistência muito grande, né? Até porque é um cristianismo bastante fragmentado. Por exemplo, a gente fala evangélicos, coloca todo mundo dentro de um saco. Mas dentro do mundo evangélico, a variedade de doutrinas, de pensamentos sobre A, sobre B, sobre C. Por quê? Porque como é que funda-se uma nova igreja normalmente, né? Na minha ignorância, normalmente pela discórdia na interpretação de um texto bíblico. Pelo menos é aquilo que a gente entende, né? Por outros interesses, não sei, mas de qualquer forma a gente percebe que quando uma comunidade acha que a outra, ou porque a outra começou a esfriar demais, o que é o neopentecostalismo? Que acha que o influxo do Espírito precisa ser renovado e esse pessoal relaxou demais. Então, o neopentecostalismo vem, né? E hoje assim, eu falo, meu Deus, as pessoas estão trocando de religião como trocam de roupa. E esse fenômeno é estranho, porque no final das contas, o que você quer? Você quer uma igreja à sua imagem, à sua semelhança. Tem pessoa que está na 9ª, na 10ª. É proibido trocar de religião? Não. Mas a gente tem que se perguntar, você está procurando um Deus igual você ou o Deus mesmo? Né? Por quê? Porque a gente vai encontrar, gente, hoje tudo e o contrário de tudo. Você vai encontrar uma infinidade de propostas, de possibilidades, virou um mercado. A religião, a fé no Brasil virou um mercado. E eu não falo que o Brasil é falta de Deus. Gente, tem igreja em cada esquina. Pegam qualquer barzinho aí que fechar, já monta lá, daqui a pouco já tem gente gritando lá. Não é que o deísmo, nossa sociedade é profundamente religiosa. Então, secularismo nunca vai ser um problema nosso. Não é. Se deixar hoje, se não cuidar, o Brasil vira uma teocracia. Vamos parar de falar abobrinha. Né? Parar de falar abobrinha. Então, a gente tem que voltar para o Evangelho. Eu falo isso, só para terminar, porque já me avisaram que está terminando meu tempo aqui, eu estou falando demais. Gente, voltar para Cristo. Todo mundo voltar para Cristo e para o Evangelho. Católico, protestante, reformado, vamos voltar sempre para Cristo. Sempre para a fonte. Esse é o ponto importante do nosso caminho, né? E a gente quer se amar e um dia tentar reconstruir isso que a história nos dividiu,
que o Cristo e o Espírito nos ajude a recobrar a unidade da fé da igreja. Tá certo? Chegamos ao final então do programa Respostas. Vamos invocar a bênção de Deus por intercessão de Maria Imaculada, assim invocada pelo São Maximiliano e também sempre assim recordada nesta TV tão abençoada. Que pela intercessão de Maria Imaculada desça sobre você, sobre sua vida, sobre sua casa, sobre seus projetos, sobre sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Fica aqui a promessa do próximo encontro. Fiquem com Deus e até lá. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.